Olá a todos. Bom, este vídeo é um vídeo de explicação sobre o que aconteceu com este canal, ok? Este canal estava com 217, 216, eu não lembro, vídeos. E, bom, assim, em questão de horas, tá? Aconteceu um problema que não era esperado, ok? Que não era esperado. Estava fora do planejamento, tá? Eu imagino que esse canal ele não vai ter assim, uma duração muito longa. Vocês não vão me ver aqui de cabelo branco, beleza? Embora eu vá um dia ter cabelo branco, ok? Vocês só não vão ver eu de cabelo branco porque o canal não vai ter uma duração muito longa, talvez. Mas eu vou, ok? Nada demais. Então assim, o canal teve um problema, 200 e poucos vídeos foram perdidos de uma hora para outra. Se vocês terem... Eu ia trazer aqui os computadores antigos que eu tenho. Eu tô 1 ano e pouco gravando esse canal e desde que eu comecei a gravar este canal aqui, eu já perdi 6 computadores, tá? O computador em si, o notebook, tá? Meu computador nem chega mais a ligar, ok? Então assim, e quando eu perco o computador, ninguém sabe, beleza? Nada, uma coisa minha, problema meu, ninguém precisa saber, problemas técnicos, beleza? Agora, quando some todos os vídeos, eu preciso dar uma justificativa. Então assim, eu já tentei entrar em contato com o YouTube e com o Google. Eu só consigo falar com máquina, eu não consigo uma pessoa que me dê resposta, ok? Não pelo sumiço dos vídeos, mas pelo motivo central do negócio. E assim, bom, desculpa pelo problema. Foi um pouco frustrante, certo? Esse canal aqui já não estava tão pequeno, tinha 7 milhões e 500 mil visualizações, tava com 92 mil inscritos, tava com trocentos mil positivos, né? Puxa vida, várias pessoas já tinham dado indicações do meu canal através de vídeos, incluindo pessoas muito grandes indicaram meu canal através de vídeo. Outras pessoas chegavam nessas pessoas e depois chegavam até mim, aqui no canal. E agora os links estão todos quebrados, então menos pessoas vão chegar aqui no canal, ok, um pouco frustrante. Não temos mais os 7 milhões e 500 mil visualizações, porque isso era calculado com base na somatória das visualizações dos vídeos. Então as visualizações do canal passaram a ser 0, sim, de uma hora para outra. O canal estava com 92 mil inscritos, beleza, começou a cair, depois que colocou os vídeos continua caindo, já está com 90 mil, ainda a gente vai chegar em 89 mil, eu estou com uma meta inversa pelo jeito. E assim, paciência, tá bom? Eu demorei para gravar esse vídeo aqui porque eu fiquei um pouco frustrado, eu não gosto de passar frustração, mas olha, o pensamento é assim. Primeiro que não foi uma perda grande, ok? Tem gente que está perdendo emprego e deve doer muito mais. Tem gente que está perdendo empresários e deve doer muito mais também. Tem gente que está perdendo saúde, está perdendo entes queridos, né? Pessoas queridas. E assim, o que doeu pra mim é desse tamanho assim, perto do que podia estar doendo. Então assim, eu fico até envergonhado de ter frustração por causa disso. E, ok, eu não vou só dar justificativa, não vou dar a justificativa, porque eu não entendo, ok? O que eu gostaria de falar é que assim, a gente precisa sempre perguntar ao Criador se a gente está indo no caminho certo ou não, tá? E eu sempre faço as perguntas mais bizarras para ter respostas concretas, ok? Antes de explicar o porquê esse canal vai continuar, eu vou contar uma história.
a história é o seguinte. Antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, eu estava no Brasil e eu, assim, como executivo, pensava da seguinte forma: eu preciso ter uma experiência internacional, preciso ir para fora do país, preciso abrir uma empresa fora e ver se eu tenho competência de tocar uma empresa fora do país, fora do ambiente que eu conheço, fora da minha rede de network, né? Pessoas que eu conheço e tudo mais. E eu tinha certeza que o lugar era o Canadá, tá ok? Vi uma empresa, inclusive, para comprar na época no Canadá. Fui para Toronto, visitei Toronto, vi lugares para escritório. No Brasil, voltei para o Brasil, me inscrevi lá na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, conversei com o pessoal, fui lá, etc. Tava tudo assim meio encaminhado que, bom, eu vou para o Canadá. Beleza. Aí, um dia me pediram uma consultoria nos Estados Unidos. E eu precisava vir para os Estados Unidos para apresentar o trabalho. E assim, a minha visão sobre os Estados Unidos era uma visão diferente, ok? A visão igual todo mundo tem, mais ou menos, o que a escola ensina, tá? O que eles ensinam é que não é um lugar muito maravilhoso assim, né? Tem problemas e tal. Tudo bem. Aí o que acontece? Quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, puxa, eu fiquei louco. Falei, não é possível, entendeu? Não é possível que exista um lugar assim, entendeu? Sabe? Não por causa do lugar, mas por causa das pessoas. As pessoas te tratam com uma cordialidade. Puxa vida, todo mundo te fala bom dia, sabe? Em São Paulo eu falava bom dia, ninguém me respondia. Aqui todo mundo fala bom dia. Todo mundo te trata, sabe? Querendo te ajudar. É uma coisa impressionante, assim. Eu fiquei... Além do lugar ser lindo, né? E, bom, voltei pro Brasil e falei pra minha esposa, falei, acho que tô mudando os planos, não sei se eu quero ir pro Canadá, talvez os Estados Unidos. Ela falou, bom, você decide, né? E a gente tava num estresse, a gente foi pra um hotel, assim, bem legal, o Costão do Santinho, né? E tá, e aí um dia, assim, a gente viu dois pássaros, não, um pássaro azul, né, passou na nossa frente, um pássaro azul lindo assim. Aí a minha esposa falou assim, Afonso, vamos fazer o seguinte, vamos decidir da seguinte forma: se aparecer outro pássaro azul igual a esse cruzando a nossa frente, a gente vai para os Estados Unidos, se não, que tal ir para o Canadá? Aí eu pensei bem, falei, isso não vale, pô, isso não vale. Por quê? Porque acabou de passar um pássaro azul. Vamos fazer o seguinte, se aparecer um pássaro vermelho na minha frente e ele estiver parado na minha frente, um pássaro vermelho que a gente nunca viu aqui, nesses dias todos a gente não viu aqui, se aparecer um pássaro vermelho e parar na minha frente, aí a gente escolhe ir para os Estados Unidos, ok? Senão a gente vai para o Canadá. Aí ela olhou e falou, mas isso é impossível. Como é que vai aparecer um pássaro vermelho parado na sua frente? Falei, essa é a decisão. Tá bom. Quando eu tava saindo, né, pra jantar, né, a minha filha parou na minha frente, assim, ficou parada, falou assim, pai. Eu falei, puxa vida, meu. Aí eu falei, o que você quer? Ela queria uma bolacha, né? E, meu, eu olhei pra ela e ela tava com uma camisa com um pássaro vermelho. Eu falei, nunca tinha visto essa camisa. De onde veio essa camisa com pássaro vermelho? Ela falou, sempre usa essa camisa com pássaro vermelho. Eu chamei minha esposa e falei, olha só, tem um pássaro vermelho parado na minha frente. Tá na camiseta. Aí minha esposa ficou de boca aberta e falou, meu, nunca tinha percebido nesse pássaro vermelho. Eu falei, eu também não. E essa foi a tomada de decisão para não ir para um lugar e ir para o outro, ok? Da mesma forma, os vídeos sumiram aqui do canal. Eu falei assim, olha, desculpa, mas é assim, basicamente, quando a gente encontra um obstáculo, talvez é hora de parar, a gente tem que saber a hora de parar. Eu imaginei, agora chegou a hora, né?
eu acredito que todos os obstáculos quem coloca ou deixa colocar na nossa frente é o próprio Criador. E falei, tá na hora de parar. Aí a minha esposa falou pra mim, você tem certeza? Eu falei, olha, vou fazer o seguinte. Se alguém aparecer com todos os vídeos, tudo na ordem certinha, etc, tal, a pessoa tiver feito o download de todos os vídeos e alguém puder colocar pra mim isso na internet, porque eu não tenho mais saco. Imagina colocar tudo isso de novo na internet. Aí eu continuo, beleza? Vamos esticar mais um pouquinho esse tempo. E assim, eu abri o e-mail e tinha um inscrito aqui do canal, puxa vida, que me mandou e-mail dizendo que tinha todos os vídeos em ordem numérica e que podia colocar pra mim. Eu mandei a senha pra ele do canal, ele ficou com a senha do canal durante 2 dias e foi ele que colocou vídeo por vídeo neste canal, ok? Vídeo por vídeo. Não fui eu, tá? Só tenho a agradecer a esse grande amigo. Muito obrigado. Puxa vida, magnífico, não? E é isso. Então assim, eu não tô nos meus melhores dias, tá? Mas eu não esqueci que eu tinha falado que ia fazer 10 vídeos especiais em uma semana. Eu quebrei no 5º vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo. Em uma semana eu vou publicar outros 10 vídeos. Esquece aqueles 5. Não vou completar com mais 5, vou fazer 10 em uma semana. Só preciso me colocar no centro de novo, ok? Nada demais. Mas é assim, ó. O que eu queria também falar para as pessoas que perdem coisas, ok? Sempre doloroso perder alguma coisa. Principalmente uma coisa que a gente trabalha nela, né? A gente põe um pouco da nossa energia, né? É uma perda, assim, que incomoda. Mas a verdade é que a gente nasce sem nada, ok? A gente nasce careca, sem dente e pelado. Então assim, roupa, beleza? Já meio caminho andado. Cabelo, às vezes pessoas já não tem cabelo, também não tem problema. Mas dentes, bom, daqui 5 anos ou 10 anos eu não vou ter dente, mas ainda tenho, não é verdade? E uma coisa que quando a gente nasce a gente não consegue fazer, se comunicar, não é verdade? Então assim, só de a gente saber se comunicar, a gente já pode começar de novo. Não tô falando do canal, tô falando para cada pessoa que precisa começar de novo. Enquanto a gente tá vivo, a gente pode começar de novo quantas vezes for necessário, ok? Perdas, assim, são coisas muito dolorosas. A deste canal não foi algo doloroso, foi algo que me incomodou, tá? E assim, eu sei que não adianta fazer nada, tá? Eu não vou conseguir as visualizações de volta, não vou conseguir outras coisas de volta, mas da mesma forma, este canal aqui começou com 0 inscritos e 10 vídeos. Então, ainda tem 90 mil inscritos, estamos na vantagem perto do início do canal. Tem um monte de vídeo, embora eles não tenham tanta visualização como antes. E o canal não tem mais as 7 milhões e 500 mil visualizações, mas muitas pessoas já entraram nos vídeos antigos e deram um ok lá. E o canal já deve ter já 40 ou 50 mil visualizações, imagino eu, nesse momento. E puxa vida, muito obrigado a todos. Esse tipo de coisa faz parte. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Mas é isso aí. Assim, eu vou me colocar no centro. Eu espero que todo mundo se coloque no centro também. Por causa de 2 dias sem vídeos, várias pessoas ficaram bem loucas aí. Obrigado pelo apoio de todo mundo. Mas não, o que eu quero falar pra vocês também é o seguinte: esse canal um dia ele vai terminar, ok? A gente fez uma prévia pelo jeito aí. Um dia ele vai terminar. Quando o canal terminar, eu só quero que cada um tenha consciência de uma coisa: não adianta ficar chorando por mim, ok? Porque eu vou estar bem. Eu vou continuar comendo minha comida, me vestindo, fazendo meu trabalho, tomando meu vinho
Vou continuar contando piada em casa. Meus filhos vão continuar não rindo das piadas. Tudo normal, ok? Não vai acontecer nada de anormal comigo. O que pode acontecer sim é haver uma perda do canal em algum momento. Essa perda do canal, que pode acontecer, a gente tem que sempre estar preparado para esse tipo de coisa. Ela não é nada absurda, ok? Nada absurda. Por quê? Porque essa perda, quando ela acontecer de verdade agora, definitivo, provavelmente a gente vai perder muitos outros canais, tá? Não vai ser só o meu. E eu acredito que a perda de informação que a gente vai ter na internet vai ser, assim, milhões de vezes maior do que a da Biblioteca de Alexandria. Porque na época da Biblioteca de Alexandria não tinha muita informação. Embora tem muita gente chorando até hoje pela Biblioteca de Alexandria, é um monte de papiro velho lá, com um monte de coisa pagã e blá 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 e blá blá blá. Vocês acham que tinha muita coisa escrita lá dentro? Tinha rolos e rolos, cheio, paredes enormes, etc, tal. Mas tipo, perto do que a gente tem hoje na internet, só para vocês terem uma noção, a cada 5 anos, o conteúdo que é produzido de informação digital é maior do que todo o conteúdo da história da humanidade até antes daqueles 5 anos. Ou seja, daqui 5 anos, o nível de informação que deveria ser maior do que tudo que foi somado na humanidade até então. Então assim, vai haver uma perda grande? Vai. A gente tem que saber trabalhar com isso? Tem. Como? A gente tem que guardar as coisas aqui, ok? Bom, por hoje é isso. E aguardem os 10 vídeos especiais, ok? Não vai ficar barato, tá bom? Ok. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Mas quando a gente levanta um pouquinho mais nervoso, né? Não que eu possa gravar vídeos nervosos, eu tenho que gravar eles da forma mais calma possível. Mas é isso. Muito obrigado pelo apoio de todos. E como diria um grande banqueiro brasileiro, né? De volta ao jogo. Por hoje é isso. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.